anseios dependem do teu fazer assim realizar amor completo. Eu quero para toda eu sou.
Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Nesse início de final de semana tivemos uma notícia que não foi muito agradável para a nossa região, né? A nossa região entrou em bandeira preta. Então, peço que vocês possam estar orando por isso, para que Deus permita com que isso termine o quanto antes, né? Para que a gente realmente possa estar saindo dessa bandeira preta. Bom, mas vamos orar. Vamos orar pedindo também para que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo que a gente vai ter de estudo, que Ele possa estar falando nos nossos corações, que Ele realmente possa estar usando essa mensagem para trazer um conforto, um consolo para nossas vidas, diante de tudo aquilo que tem acontecido conosco. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de podermos abrir a Tua Palavra, de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, apesar de tudo aquilo que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco através daquilo que nós iremos estudar. E também aproveitamos e te pedimos, Senhor Deus, por essa situação que o Senhor tem permitido que aconteça aqui na nossa cidade, na nossa região, Pai. O fato da gente ter ficado agora nessa bandeira preta, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor esteja dando sabedoria para as pessoas responsáveis da nossa cidade, do nosso estado, que o Senhor também esteja tocando no coração de cada pessoa, Senhor Deus, e que haja realmente um mover de todo mundo para que essa situação possa estar terminando, Senhor. E que o Senhor esteja realmente agindo para que isso aconteça, Pai. Esse é o nosso pedido também a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando sobre o seguinte princípio, né? Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. E uma pergunta que eu queria que a gente fizesse, que a gente pensasse é o seguinte: como é que você fica quando você pede algo para uma pessoa fazer e descobre que ela não fez? Como é que você fica? Quando você pede algo para alguém fazer e descobre que essa pessoa não fez, eu tenho certeza que você não fica tão feliz, né? Você não fica tão contente. Mas depois vocês vão entender realmente a razão dessa pergunta mais para adiante. Bom, como eu falei, nós estamos vendo o princípio de guardai, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Jesus nos mostra que nós devemos nos guardar disso, nos guardar na nossa vida religiosa, como a gente já viu, e nos guardar também com respeito a isso na nossa vida cotidiana. E em nossa vida religiosa, Jesus Cristo, Ele nos mostra 3 exemplos que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com respeito à esmola, que nós já vimos, com respeito à oração e com respeito ao jejum. Nós já estudamos, como eu falei, com respeito às esmolas. Nós vimos que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens com respeito a dar esmolas. E nós estamos estudando o segundo exemplo em que Jesus Cristo mostra isso. E esse exemplo é com respeito à oração. Já vimos como devemos orar. Entra em teu quarto, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. E também nós vimos como não orar. Nos cantos das praças, em pé, no templo, para ser visto pelos homens. E também nós não devemos usar de vãs repetições. E começamos também a estudar a oração do Pai Nosso, onde Jesus Cristo nos dá um modelo de oração para nós podermos fazer. E hoje nós vamos continuar vendo sobre a oração do Pai Nosso. E nesse modelo de oração, veremos sobre as petições que são feitas. Aparece nesse texto 3 petições com respeito a Deus e sua glória, e outras 3 petições com respeito a nós. Aparecem 3 petições com respeito a Deus e sua glória, dos versículos 9 e 10, e 3 petições com respeito a nós, dos versículos 11 até o versículo 15. Certo? O que nós podemos ver nessa oração é que o Jesus Cristo nos ensina que nós devemos nos preocupar primeiro
com Deus e sua glória quando nós vamos orar a Ele. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Mateus 6, 9 a 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bom, como eu falei, nós vamos ver as 3 primeiras petições hoje, com respeito a Deus e a sua glória. A primeira petição que aparece nesse texto, no versículo 9, fala da petição sobre Deus e sua glória. Santificado seja o teu nome. O que significa essa frase? Vamos ver o que significa essa frase. Quando fala lá de santificado, a ideia é reverência, considerar santo. Mas, quando aparece a expressão santificado seja o teu nome, o que isso significa? Bom, para nós podermos entender, eu quero que a gente veja um pouco da história. Os judeus, eles tinham muito zelo e respeito pelo nome de Deus. Eles não tinham o hábito de pronunciar o nome de Deus em público, pois tinham um senso de grandeza sobre Deus e de insignificância do homem. Então, eles não se achavam dignos de pronunciar o nome de Deus. E com isso, eles se dirigiam a Deus como o teu nome. Então, no versículo 9, quando aparece a expressão nome, está se referindo a Deus. E o termo nome que aparece nesse versículo, ele envolve tudo quanto Deus é. Envolve a sua pessoa, toda a sua pessoa, todos os seus atributos, tudo que ele realiza e está realizando envolve isso. Por isso, nós podemos ver uns exemplos com respeito a essa verdade em vários textos ou em várias passagens do Velho Testamento. Aparecem vários nomes de Deus, ou seja, formas como Deus se apresenta ao homem. Por exemplo, quando aparece lá falando Elohim, significa Deus Todo-Poderoso. Quando fala Yahvé, eternamente ou autoexistente, Yahvé Jireh, significa o Senhor proverá. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Yahvé Nissi, o Senhor é o nosso pendão. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Ha-Ha, o Senhor é o nosso pastor. Yahvé Tsikenue, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Shamar, o Senhor está presente. Ao atribuir a si mesmo esses nomes, Deus está revelando parte da sua pessoa, parte da sua natureza, parte do seu ser, parte do seu caráter, parte dos seus atributos ao ser humano. E ao falar o termo, o teu nome, Jesus Cristo está usando uma expressão que era conhecida e usada pelos judeus para expressar tudo o que Deus é. Quando ele começa, santificado seja o teu nome, ele usa uma expressão que os judeus daquela época de Jesus Cristo lá, eles se identificavam com ela. E Jesus está ensinando a orarmos para que toda a humanidade, para que todo o mundo venha a honrar a Deus dessa maneira. E nos evangelhos, nós podemos ver que esse era o desejo de Jesus Cristo durante o tempo que ele passou aqui nesse mundo. Eu quero que a gente abra um texto que é João, capítulo 17. João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, como é conhecida. Os versículos de 4 a 6, nós podemos ver isso. Versículo 4 a 6 diz assim, ó: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo.
eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Então aqui nós podemos ver especificamente no versículo 4, quando Jesus Cristo diz, eu te glorifiquei na terra. Ou seja, aquilo tudo que Jesus Cristo fez aqui nesse mundo, durante o tempo que ele estava aqui, foi para mostrar a glória de Deus, para que todo mundo conhecesse Deus dessa maneira. E ele estava pleno e certo da glória de Deus, e queria que o mundo conhecesse. Jesus Cristo fez isso não só através de palavras, mas ele também fez através da sua vida. Ele deu a sua vida para que a glória de Deus estivesse sendo manifesta. E Jesus Cristo nos ensina que quando nós nos aproximamos de Deus para orar, apesar de estarmos debaixo de condições e situações preocupantes, apesar de estarmos debaixo de graves preocupações que afetam a nossa mente e o nosso coração, devemos parar por um momento, lembrar quem Deus é, para que o nosso desejo seja de que o Deus, que é o nosso Pai através de Jesus Cristo, venha a ser glorificado por toda a humanidade, venha a ser honrado por toda a humanidade. Ou seja, para que santificado seja o teu nome. E a segunda petição sobre Deus e a sua glória aparece lá no versículo 10 de Mateus capítulo 6, que ele diz na primeira parte, venha o teu reino. O que significa o termo reino de Deus? O reino de Deus significa o reino de Deus, é lógico. Mas ele tem mais, significa mais que isso, significa a lei e o governo de Deus. O reino de Deus ele pode ser considerado de três maneiras distintas. A primeira maneira é que o reino de Deus ele já veio. Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus Cristo fala que o reino de Deus ele já veio. Lucas capítulo 11, versículo 20, diz assim: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele veio quando Jesus Cristo estava no mundo. Como o texto diz, o reino de Deus já está presente. Eu estou exercendo esse poder, essa soberania, essa majestade, esse domínio. Nisso que consiste o reino de Deus. Ele já veio. E o reino de Deus ele está aqui. Está aqui no nosso coração, no coração e na vida de todos aqueles que se submetem e confiam em Jesus Cristo. O reino de Deus está presente na igreja, em todos os cristãos. Jesus Cristo, ele reina nos cristãos. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o reino de Deus, ele está aqui no mundo, ele reina, ele está presente na igreja, e ele reina no coração e na vida de todos aqueles que se submetem e confiam em Jesus Cristo. E o reino de Deus, ele será estabelecido. Ele será estabelecido um dia. Eu quero que a gente veja isso. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 13, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. Então aqui Pedro fala que esse reino ele vai ser estabelecido.
que o domínio, o poder, a lei e o governo de Deus, ele acontecerá em toda a terra. Versículo 13 diz: esperando novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. E é interessante que o versículo 11 nos mostra o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos o reino de Deus ser estabelecido. Ele diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, enquanto nós estamos esperando, estamos na expectativa de que o reino de Deus seja estabelecido, de que os novos céus e as novas terras, onde reina a justiça, esteja estabelecida. Durante esse período, nós como cristãos devemos viver em santo procedimento e piedade. Devemos viver a nossa vida de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra, porque é assim que nós vamos viver em santo procedimento. E essa tem que ser realmente a nossa esperança. E a terceira petição sobre Deus e a sua glória, voltando lá para Mateus capítulo 6, no versículo 10, na segunda parte do versículo 10, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É interessante essa expressão, porque essa expressão, ela é uma conclusão lógica da segunda expressão, que é o quê? Que nós vimos? Rei, venha o teu reino. Essa é a segunda expressão que nós vimos. E a terceira é: faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, essa é uma conclusão lógica da segunda petição, que é uma conclusão lógica da primeira petição: santificado seja o teu nome. Esse é o desejo que está presente nos céus, que a vontade de Deus seja feita. E também deve ser o desejo de cada cristão. A vontade de Deus será estabelecida nos céus e na terra totalmente quando o reino de Deus for estabelecido, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quando for estabelecidos os novos céus e as novas terras, onde reina a justiça. E é interessante que há um texto conhecido nosso, que é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11 nos mostra o que acontecerá quando esse reino for estabelecido. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então um dia, não só o reino de Deus vai ser estabelecido, mas a vontade dele vai ser estabelecida nesse mundo. Daí nós podemos perguntar hoje: mas como nós podemos fazer, ou como eu posso fazer para saber a vontade de Deus? Como eu posso fazer para saber a vontade de Deus? Isso pode ser uma pergunta legítima. E a resposta é a seguinte: lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Porque aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós encontramos aquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida, para que nós façamos a sua vontade. Por exemplo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Esse texto é muito importante para nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32, diz assim, Efésios capítulo 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Vamos ler até o 32, diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós podemos ver exemplos da vontade de Deus. Exemplos da vontade de Deus. Como cristão, o que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu deixe a mentira e fale a verdade. Como cristão, o que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu me ire, mas eu não posso pecar. Ou seja, eu tenho que resolver aquela questão da ira antes que o sol se ponha. Para quê? Para que eu não dê lugar ao diabo, para que o diabo não vença. Como cristão, o que eu tenho que fazer? Puxa, se eu tinha o hábito de furtar, então não furto mais, eu tenho que trabalhar. Como cristão, o que eu tenho que fazer? Se eu tinha o hábito de falar palavrão, versículo 25 fala isso. Eu tenho que parar com esse hábito. E tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar palavras que são boas, para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Puxa, eu sou cristão hoje, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não posso ficar amargurado, eu não posso me colerizar, eu não posso me irar, eu não posso ficar com gritaria, com blasfêmia. Eu não posso ter malícia. Como cristão, como é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser alguém benigno, compassivo, perdoador, assim como Deus em Cristo nos perdoou. É assim. Esses são alguns exemplos da vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos instruídos a como nós devemos começar a nossa oração. O nosso mais profundo desejo deve ser pela honra e glória de Deus. E essas são algumas razões que mostram que essa oração, a oração do Pai Nosso, é um modelo de oração para nós como cristãos. Bom, hoje vimos sobre 3 petições com respeito a Deus e a sua glória, presente na oração do Pai Nosso. A petição sobre Deus e sua glória, santificado seja o teu nome. A petição sobre Deus e sua glória, venha o teu reino. E a petição sobre Deus e sua glória, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. E agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós estarmos pensando. O nosso desejo tem sido para que as pessoas conheçam a Deus de um modo pessoal, em toda a sua natureza, ser, caráter e atributo. Temos essa preocupação quando nós oramos? O que estamos fazendo de prático para que essa realidade aconteça nas nossas vidas? O nosso desejo tem sido para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra, que o domínio, o poder, a lei, o governo de Deus aconteça em toda a terra, que esse reino venha na vida e no coração de todas as pessoas. Estamos vivendo de maneira santa em todo o nosso procedimento, servindo de testemunho para as pessoas que estão à volta da nossa vida. Nós estamos vivendo dessa maneira, servindo de testemunho para as pessoas. Como é que elas têm que proceder na vida delas? E o que nós estamos fazendo de prático nesse sentido? Só pensando nisso quando a gente se reúne como grupo célula, nas celebrações, quando está assistindo aos estudos, ou a cada momento? O nosso desejo tem sido para que a vontade de Deus seja feita tanto nos céus quanto na terra. Que aquilo que está escrito na Bíblia seja cumprido por todas as pessoas. Nós estamos colocando em prática em nossas vidas
o que a Bíblia nos diz, servindo de testemunho para as pessoas que estão à nossa volta? O que nós estamos fazendo de prático para que isso aconteça? O que nós estamos tirando da nossa vida para que isso aconteça? Então, ao orarmos, que nós lembremos de manifestar esse desejo, que Deus seja conhecido de modo pessoal em toda a sua natureza, ser, caráter e atributo. Que esse reino venha na vida e nos corações de cada pessoa e que a vontade de Deus seja estabelecida tanto nos céus quanto na terra. Que nós tenhamos atitudes práticas para que isso aconteça em nossas vidas e através da nossa vida. Amém? Agora eu queria que nós pudéssemos orar, pedindo para que Deus realmente nos ajudasse para que isso estivesse acontecendo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor está nos dando aqui. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós, quando orarmos, lembrarmos realmente, Pai, de glorificar ao Senhor, de colocar o Senhor em primazia na nossa oração. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, que esse seja o nosso desejo, Pai, a nossa vontade quando nós oramos a Ti. E que nós possamos expressar, Pai, assim como Jesus Cristo o fez, não só por palavras, mas pela nossa vida, de um modo prático, toda essa realidade, Senhor. Em todos os lugares que a gente tem convívio, que a gente possa, Pai, estar realmente buscando fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, para que isso aconteça. Esse é o nosso pedido a Ti, esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria que você agora compartilhasse os seus pedidos de oração e estivesse orando uns pelos outros, né? E também, durante a semana, você compartilhasse os seus pedidos para o seu facilitador, para que ele pudesse compartilhar com outros facilitadores, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. E você que está assistindo o estudo sozinho, também coloque seus pedidos de oração para outras pessoas, para que ela possa orar por você e você por ela, para que nós possamos orar uns pelos outros. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja cuidando de nós e que Ele nos dê capacidade para nós fazermos a Sua vontade em nossas vidas durante essa semana. Amém?